Glória a Deus. Eu estou passando aqui nesta noite para estar deixando uma mensagem aqui da parte de Deus. Que Deus continue abençoando cada um que tem me acompanhado aqui neste canal. Continue conosco, deixe o seu like, compartilhe para que vidas venham a ser mais alcançadas pela palavra de Deus. Quero deixar a mensagem que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 18 e o verso de número 19 e 20, que diz: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Glória a Deus, louvado, exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Paulo escreveu a Timóteo com uma grande responsabilidade de pastorear a igreja de Éfeso naquele tempo, de ter os cuidados com a obra do Senhor. E que Paulo vai escrever aqui de forma mostrando o grande amor por ele, o grande amor pela obra do Senhor, dizendo: este mandamento te dou, meu filho. Paulo chama Timóteo de filho porque verdadeiramente Timóteo é filho de Paulo na fé e Paulo é pai de Timóteo na fé. E ele vai dizer: segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Ou seja, aquilo que o Senhor Deus havia falado a respeito de ti, as profecias que os servos do Senhor, os presbíteros, passaram acerca de ti, acerca daquilo que Deus tem a respeito da tua vida, milites por elas boa obra e boa milícia, ou seja, faça aquilo que o Senhor já tem te mostrado, faça aquilo que o Senhor já tem te alertado que você vai fazer na obra. Milita boa milícia pela obra do Senhor. Ou seja, Deus já havia falado a respeito de Timóteo, que Timóteo iria ser um grande ministro, um grande homem diante da sua presença na obra dele. Então, Paulo está dizendo, segundo as profecias que houve acerca de ti, milite boa milícia, ou faça uma boa obra, aquilo que Deus já tem confirmado acerca do teu ministério. Ele pastoreava a igreja de Éfeso, e Paulo escrevera ao mesmo, estando em Roma, a Timóteo, para que ele viesse militar uma boa milícia diante da obra do Senhor Deus de Israel, conservando a fé, uma boa consciência. Aí ele vai dizer a respeito de muitos que naufragaram na fé ou deixaram-se corrompido pelo status, pela fama, como nos dias atuais, pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata. Naquele dia também as pessoas naufragaram na fé, ou seja, deixaram a fé, deixaram a doutrina santa, deixaram as coisas erradas entrar em vossos corações. Então eles naufragaram na fé, ou seja, se venderam, deixaram a obra de Deus, se corromperam. E ali Paulo, ele exorta Timóteo acerca desses homens, Himeneu e Alexandre, a qual ele entregou a Satanás, para que eles não viessem permanecer blasfemando contra o Senhor, porque eles blasfemaram contra Deus. Paulo entregou a Satanás, e quando entrega a Satanás, quando Deus permite, ele esbofeta, ele faz vocês, aqueles que estão brincando com a obra de Deus, pagarem um alto preço, porque esta palavra, ela é santa e ela é de um Deus santo. Então nós devemos ter bastante responsabilidade, nós devemos ter uma consciência pura, uma consciência santa, uma consciência viva de que nós não falamos algo que é nosso, algo que veio a nós falamos, mas falamos algo que é de Deus. A sua palavra é santa, e a Bíblia fala que ai daquele que tirar um tio ou um jota destas palavras.
ou seja, será réu de juízo, ou seja, será condenado pelo Senhor Deus de Israel. Ele fala a respeito, o versos 20 do capítulo 1, desses homens que fizeram naufrágio da fé, ou seja, abandonaram a fé, se vendendo, se corrompendo naquele tempo. Quantas pessoas hoje estão fazendo naufrágio na fé, se corrompendo, se vendendo por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de status. Naquele tempo também Judas, quando vai trair Jesus, ele se vendeu a fé que tinha em Cristo, ou seja, por 30 moedas de prata. Quantas pessoas estão nos dias atuais se vendendo, pessoas que estão deixando a desejar na obra de Deus, porém eles irão sofrer o dano naquele dia do juízo de Deus que virá para julgar aqueles que estão brincando com a obra dele. O apóstolo Pedro, ele vai dizer na sua carta que o juízo de Deus começará pela casa do Senhor, ou seja, pelo seu povo, pela igreja, pela nação de Israel. O juízo de Deus irá começar, porque nós que pregamos a palavra de Deus devemos cada dia vez mais abandonar as coisas deste mundo, negar a nós mesmos, o nosso ego, negar a fama, negar o dinheiro, negar o desejo, negar a concupiscência da carne, aquilo que se envolve para as coisas deste mundo, os desejos que vai trazer uma exaltação, que vai trazer uma avareza, uma soberba para ti. É tempo de nós abandonar e fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 16, verso de número 24, ele vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, tantas pessoas que estão em busca de ouro, de prata, tantas pessoas que estão se corrompendo, pessoas que estão pregando a palavra de Deus, um evangelho da prosperidade, um evangelho de bênção, de cura, porém não prega o evangelho que condena, um evangelho que liberta, um evangelho que restaura, um evangelho que dá vida, mas um evangelho também que traz as revelações mais profundas da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, o mesmo evangelho que te cura, o mesmo evangelho que te salva, o mesmo evangelho que tem poder para te transformar, é o mesmo evangelho. Se você brincar com ele, ele te condenar, porque nós seremos julgados por estas palavras. A Bíblia fala em Marcos capítulo 13, verso de número 31, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 17, os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo de número 24, verso de número 35, Jesus ele vai dizer que ainda que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, esta palavra vai se cumprir em nossas vidas. Então não podemos brincar com a palavra de Deus. Esses homens brincaram em Mineu e Alexandre, e a Bíblia diz que eles tiveram um final triste. Paulo os entregou a Satanás para que fosse esbofetado. Por isso que Paulo alerta a Timóteo para que ele venha ter cuidado dos falsos ensinos, dos falsos mestres, dos falsos doutores dentro da casa do Senhor Deus de Israel. Ali Paulo está alertando a Timóteo, porque Timóteo é um jovem pastor que estava pastoreando a igreja de Éfeso e também necessitava de alguém mais experiente como Paulo viesse o ajudar. Nós necessitamos de pessoas mais experientes do que nós para que venha nos ajudar, nos aconselhar, nos alertar, nos fortalecer em oração, através de palavras direcionadas por Deus, nos ajudar a continuar a obra que o Senhor nos confiou
na face dessa terra. Então Paulo vai dizer a Timóteo: este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, por milícia, ou seja, aquilo que Deus tem falado acerca de ti, milite por aquilo que Deus já tem te falado, por elas, milite, boa milícia, conservando a fé, verso de número 19 do capítulo 1, ele diz: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Versos 20, entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, ou seja, entre aqueles que fizeram naufrágio na fé estavam esses homens, Himeneu e Alexandre, que ensinavam um falso ensino dentro da casa de Deus. Porém, Deus, ele traz à tona, porque Deus é um Deus justo, juiz, é um Deus de amor, mas também é um Deus que traz juízo, um Deus que também irá julgar todos aqueles que fizeram por merecimento, seja o bem, seja o mal. Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus não se brinca, tudo que o homem planta, Deus também permite que ele venha colher ou ceifar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite.